Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de sexta-feira, dia 2 de junho. Louvemos, bendigamos ao Senhor pela alegria de estarmos vivos e com saúde. E àqueles que não estão, roguemos a Deus para que a saúde lhe seja creditada pela bondade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, Marcos, no capítulo 11, do versículo 11 ao 26. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo narrada segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum figo. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: Levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. É palavra de salvação. Meu querido amigo, minha querida amiga, emblemático a palavra que o Evangelho de hoje nos propõe, não é? A palavra é emblemática. Hoje, vemos Jesus tendo fome. Dificilmente vamos encontrar Jesus nesta realidade, não é? Tendo fome. E aí vê uma figueira coberta de folhas e até lá ele vai. Não encontra fruto algum. Muitas vezes também nós olhamos para algumas realidades e proferimos o provérbio: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E é interessante, a figueira seca, coberta de folhas, mas seca. Os discípulos percebem, mas por quê? Por que será? E Jesus vai até o templo. E o templo, enfeitado com pedras votivas, por fora, tudo lindo, maravilhoso, mas por dentro, lá cambistas, vendas e tudo mais, covil de ladrões. Fizeram da casa do meu pai um lugar de comércio.
É preciso preservar o que de mais sagrado se tem: o silêncio, o respeito, o carinho, obviamente que a admiração. Mas é preciso, além de tudo isso, olhar também para o próprio íntimo, porque Jesus diz que nós receberemos tudo do Pai, tudo. Se tiverdes fé, pedi, e lhe será dado. Levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar, vai acontecer. Então hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, vamos pedir ao Senhor e com fé, a fim de que a nossa vida ela seja plena de alegria, que a nossa família seja uma família sagrada, que o nosso trabalho ele seja digno, que as nossas mãos elas produzam frutos, que nós sejamos homens e mulheres de uma religião que nos liga de fato a Deus, mas também nos liga aos irmãos. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém. Que maravilha! O Senhor nos quer homens e mulheres de comunhão, viver a misericórdia, viver o perdão, viver a alegria de fato de ser cristão. Seja o seu dia pleno de muitas alegrias e que nós tenhamos a disposição de uma fé autêntica e, ao mesmo tempo, a vivência do perdão misericordioso. Que a bondade do Senhor repouse sobre nós nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.